Iniciando a área de recursos humanos, eu partiria para uma empresa que tenha uma estrutura um pouco maior, e aí, dentro dessa estrutura um pouco maior, eu focaria no departamento ou no setor, como vem a ser chamado, mas na área em que cuida do recrutamento e seleção. Essa é a porta de entrada da empresa. É o local onde que você, empresário, vai estar determinando aquilo que se faz necessário para compor o teu quadro de empregados. Então, você vai estar definindo que precisa de um trabalhador com esse e esse perfil, com essa e essa qualificação, experiência, cursos, enfim, tudo aquilo que você gostaria que esse novo colaborador tivesse. Então, esse recrutamento deve ser feito, normalmente, por profissionais da área de recursos humanos, normalmente são pessoas com formação na área de psicologia, são profissionais que fazem todo um processo de recrutamento. A partir da hora que você tem o recrutamento, você passa a fazer a seleção desses profissionais. E aí a seleção, ela pode estar totalmente enriquecida de detalhes esses que dependem da qualificação do profissional. Não fazendo nenhuma avaliação desprezível, mas se você for contratar um office boy, você tem um volume de quesitos diferente de se você for contratar, vamos dizer, um profissional, um arquiteto, ou um contador, uma pessoa da área financeira, enfim, que tenha que ter outros conhecimentos, outra graduação. Então, essa área é a área que vai trazer como resultado para a empresa um quadro de colaboradores que vai atender exatamente os quesitos que você, empresário, definiu para aquela atividade que você estaria exercendo e que você quer ter um quadro de colaboradores adequados e com qualificação para atender os seus clientes. Então, isso, se formos olhar para uma atividade do comércio, você está procurando um vendedor, então tem que ser uma pessoa que tenha uma boa dicção, uma pessoa que tenha uma boa aparência, uma pessoa que possa atender e recepcionar adequadamente o seu cliente. Então, são vários os fatores que você deve utilizar na hora de você definir aquele profissional que você está buscando. E isso também pode ser complementado com testes. São feitos testes em muitos recrutamentos, em muitas seleções, são feitos testes para ter uma avaliação e até, ao final, você ter uma classificação dos que são melhores. E, com isso, você acaba armazenando no seu arquivo de candidatos um volume grande de profissionais que você pode, a qualquer momento, estar contactando. Então, isso, praticamente, nós estamos fazendo a porta de entrada de profissionais da empresa. Agora, se a empresa é pequena e ela não tem recursos para isso, aí ela tem que se utilizar de outros mecanismos que hoje são utilizados por algumas empresas. Eu até já estou respondendo aqui a uma pergunta que acabo de receber, se não tiver o recrutamento de seleção, o que fazer? Então, a empresa que não tem
uma área de recrutamento e seleção, ela pode se utilizar de empresas especializadas nessa atividade. Então, hoje no mercado, temos excelentes empresas que fazem recrutamento e seleção e que muitas vezes, dentro da estrutura da empresa, ela não tem volume de trabalho para um profissional atuar só nessa área. E ficaria um pouco oneroso ele ter, dentro da estrutura dele, um setor de recrutamento e seleção. Então, ele se utiliza dentro do seu planejamento, da sua programação, ele se utiliza do serviço de uma empresa terceira, uma empresa de recrutamento e seleção. A única coisa que eu recomendo é que o recrutamento seja feito pela empresa terceirizada. Agora, a seleção, você, empresário, faça. Por quê? Porque você tem o aspecto de empatia, tem o aspecto de você ter participado, ser o responsável pela contratação. Então, você acaba criando um vínculo entre você e o candidato, que, ao final, sendo dito a esse candidato de que ele está sendo contratado, você tem uma aproximação muito melhor do que se tudo isso for realizado por um terceiro e simplesmente o candidato chegar aprovado em sua empresa. Então, eu sugiro, nesses casos em que o trabalho é feito por uma empresa terceira, por uma empresa de consultoria, que se faça todo o recrutamento, se faça a seleção, mas que você tenha contratado com essa empresa que ele apresente 3 candidatos. É o número normal que se utiliza. E, com isso, os 3, você faz uma entrevista. É interessante gastar, como se diz, não vai gastar, e sim, será muito produtivo esse tempo que você estará destinando a essa entrevista e aí decidir por um desses 3 qual que vai ocupar a posição. Então, isso é assim, em rápidas palavras, o que seria, dentro da estrutura de recursos humanos, a área de recrutamento e seleção.